Sempre é um privilégio estar com vocês. Glória a Deus ver todos vocês aqui. Sinal que o nosso trabalho tem alcançado pessoas, né? Fizemos o evangelismo, fizemos publicações para que todos vocês estivessem aqui e fossem alcançados com a palavra de hoje, com o culto. Quero convidar uma presença ilustre aqui, a pregadora Camila Barros. Camila Denise. Camila Barros, estou profetizando. Camila Barros, amor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Futura Camila Barros. Tá ligado. Aleluia, eu recebo, gente, em nome de Jesus. A graça e a paz, povo de Deus. Amém. Como vocês estão? Estão bem? Sextou com um culto de casais, gente. Tem sextou melhor que esse? Na casa do Senhor, com o amor da tua vida? Eita glória! Coloca em Mateus. Isso. Tá arrumando que eu vou iniciar. O tema do culto tá aí? Perdoar é amar. Vamos começar. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui, tem alguém aqui que tem 30 anos de casado? Não, já pensei. Tem alguém que tem mais de 30 anos de casado aqui ou não? Não, né? Lá no fundo. Vou perguntar aqui que está mais perto. 30 anos, vocês têm quantos anos de casado mesmo? 30? Tá, vamos lá. 30 anos de casado, os senhores têm. Nesses 30 anos, foi preciso perdoar muitas vezes? Sim. Foi? Bastante. Bastante? O senhor também foi preciso perdoar muitas vezes? Sim. Nossa. Então os senhores consideram que o perdão foi um fator primordial para esses 30 anos? Para aguentar 30 anos juntos? Nesse propósito? Sem o perdão não seria possível. Não seria possível. Hoje eu vou dar inúmeros motivos e vou mostrar para vocês, na palavra de Deus, a importância de perdoar e por que vocês devem perdoar. Vou fundamentar na palavra e vou fazer vocês enxergarem o perdão de uma forma diferente. Amém. Vamos lá. A minha pregadora aqui. Qual que é o texto bíblico, meu amor? Mateus 18, né? Mateus 18, capítulo 23. A parábola do credor incompassivo. Quem quiser acompanhar, Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, se você for generoso comigo, eu pagarei o Senhor. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, eu pagarei o que te devo. Ele, porém, não quis antes. Foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se e entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? E indignado o Senhor o entregou aos atormentados, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram essa parábola? Já ouviram? Conhecem? Essa parábola me lembra uma história muito interessante. Eu vou contar para vocês. Existia um rei
que esse rei era conhecido por ser um rei muito justo. E esse rei determinou um decreto dizendo que qualquer pessoa que fosse pega roubando estaria decretada a morte. A pessoa seria condenada à morte. Um certo dia, o único filho desse rei, que era o príncipe, ele foi pego roubando o tesouro real. Naquele momento todo mundo se espantou. Como assim? E agora? O que vai acontecer? O rei é conhecido por ser um rei justo. E o filho dele, que ele ama muito, o único filho dele, foi pego roubando o tesouro. A lei deve ser cumprida. O rei, quando ficou sabendo, não pensou duas vezes e disse: eu amo meu filho, mas a lei tem que ser cumprida. Chegou o dia do julgamento, estavam todos reunidos da cidade, o rei, o filho, as autoridades, e todo mundo esperando o posicionamento desse rei. E o rei falou mais uma vez, levantou do seu trono e falou: a lei será cumprida. Todo mundo ficou espantado naquele momento, porque é o único filho dele. E em um ato de graça, misericórdia, esse rei tirou a coroa, levantou-se do trono e tomou o lugar do seu próprio filho para morrer e pagar pelo erro que ele não tinha cometido. Essa história me revela muito, me ensina muito sobre a graça, sobre como é Deus conosco. Nós, enquanto pecadores, caímos no jardim do Éden, o homem caiu no jardim do Éden, o homem vivia em proximidade com Deus, e quando ele pecou no jardim do Éden, ele se afastou de Deus. Foi quebrada essa aliança. Desde então, traçou-se o plano da salvação através de Jesus. Nós estávamos condenados ao pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós tínhamos que pagar por nós mesmos os nossos erros. Mas Deus pensou em uma forma de substituir essa sentença. Existia uma sentença condenatória, uma sentença de morte, porque nós pecamos, nós escolhemos o pecado. Essa sentença ela seria executada, mas Deus, através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, através de Jesus, nos substituiu naquela cruz. Nos perdoou. O amor de Deus, o perdão de Deus foi tamanha foi a graça, tamanha foi a misericórdia, que através de Jesus, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de voltar para Deus. Amém. Basta se arrependermos de nossos pecados e declararmos que Jesus, e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por nossos pecados. Essa é a condição. Mas Deus aplicou a sua graça, a sua misericórdia em nós, ainda sendo pecadores, ainda estando condenados, fadados ao pecado. Não teria como ser outro sacrifício, amados. Não teria como ser com animais, não teria como ser com profetas, nada, ninguém poderia pagar por si só os seus pecados. Somente um cordeiro perfeito, somente alguém que não tinha pecado nenhum poderia pagar por esse pecado que nós cometemos. Era uma dívida impagável, assim como na parábola. Aqui na parábola, esse homem tinha uma dívida impagável, impossível. E o rei agiu com misericórdia e perdoou essa dívida. Com Deus também foi assim. A nossa dívida era impagável, mas pela graça, pela misericórdia, pelo favor, através disso que nós alcançamos o perdão dele. Aí eu te pergunto, meus amados, depois de tudo esse resumo que eu falei para vocês, dessas verdades, você acha que se Deus nos perdoou primeiro, você acha que nós temos o direito de não perdoar o nosso próximo? Você acha que nós temos o direito de não perdoar a nossa esposa? Como? Depois de um sacrifício desse?
Depois de uma substituição de sentença, eu como advogado sei, quando existe uma sentença, nós temos que pagar por essa sentença. Mas Cristo, Ele não anulou a sentença, Ele nos substituiu naquela cruz. Nós somos substituídos. Isso se chama graça. Então nós não temos o direito de se acharmos melhores que Deus para não perdoar. Não temos o direito. Jesus, mesmo nas suas últimas palavras, enquanto todos humilhava, xingava, chicoteava, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando morreu apedrejado também, morreu liberando perdão. E o que nos diferencia? Jesus foi santo, perfeito, justo, reto. Como eu, como homem, vou achar-me no direito de não liberar perdão para minha esposa? A gente sempre conversa em casa, né, meu amor, que o que acaba um casamento não é somente as grandes coisas que acontecem, mas é o quê? As pequenas coisas do dia a dia. Nós temos a terrível forma de pensar como casal, de pensar que grandes erros, ao meu esposo me traiu, né? A gente já vai lá pro extremo, né? Mas não é o extremo. São os pequenos errinhos, as pequenas falhas do dia a dia. Aquilo que você não resolve e vai só colocando debaixo do tapete, sabe? Não, tá tudo bem. Vai colocando debaixo do tapete um dia, aí no dia seguinte de novo, aí no outro de novo. Daqui a pouco, aquele probleminha pequenininho tá enorme. Aquilo que era tão pequeno e poderia ter sido resolvido com apenas uma palavra, não foi resolvido. E já está gigantesco de forma que você nem consegue mais resolver. Talvez aquele perdão já nem resolva mais, porque você está tão amargurada, está tão machucada, que você não consegue mais perdoar. Sabe, amados, o Senhor, Ele foi maravilhoso conosco, foi misericordioso conosco. Cristo amou a igreja e nós temos que amar o nosso cônjuge como Ele amou a igreja. A palavra diz que nós temos que amar o nosso esposo, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E se nós devemos amar o nosso cônjuge como amou a igreja, como é que nós não vamos perdoar? Como é que nós não vamos liberar perdão? Ou pedir perdão? Às vezes, nós somos muito falhos, somos egoístas e o orgulho não nos permite perdoar. O orgulho não nos permite pedir perdão. Mas nessa noite, saiba, em nome de Jesus, eu profetizo a cada casal aqui presente, em nome de Jesus, todo esse orgulho, tudo aquilo que não está deixando você perdoar o seu cônjuge ou pedir perdão, que seja caído por terra agora em nome de Jesus. Que toda mágoa seja caída por terra agora em nome de Jesus. Sabe que um detalhe interessante? Tem muita gente que está junto, mas ela está com o coração com alguma mágoa. Amargo. Não quer dizer que você está aqui hoje com o casal aqui, vocês estão conversando, mas às vezes tem algo que ficou mal resolvido. Tem algo que ficou guardado ali, de uma palavra, né? De um gesto, de repente de algo que aconteceu no dia a dia. Uma atitude. E muitas vezes a gente não fala, a gente vai guardando, vai acumulando. E o coração vai endurecendo. Vai criando raiz de amargura no coração. Por quê? Porque a gente não fala. E aí parece que está tudo bem. Só que vai passando os dias, o casal começa a ficar frio, vão se afastando, se afastam sexualmente, não conversa tanto. Ou seja, cada dia mais que vai alimentando essa falta de perdão, o casal vai se afastando. De pouquinho em pouquinho. Quando eu conheci o Paulo, Desde o casamento, né? na verdade, quando nós casamos, ali nos primeiros aninhos aí,
O Paulo, ele foi criado pela avó dele. Por que ela fala isso sempre? Meu Deus do céu, gente. Repreendido. Ele foi criado pela avó. E a avó tinha um hábito de puni-lo, de ficar sem falar com ele. E aí ele cresceu com isso. Quando ele fazia alguma arte, sabe? E aí ele cresceu com isso. E aí quando nós casamos, começo de casamento, tínhamos aquelas discussões bobas. E aí ele ficava tão, sabe, fechado e não falava comigo. E a gente já tinha resolvido, gente. Eu já tinha pedido perdão, ele já tinha pedido perdão. Pra mim, eu sou muito prática, gente. Você brigou comigo aqui, daqui 1 minuto eu tô falando com você. O Paulo não. Antigamente. Hoje, glória a Deus, em nome de Jesus, com muita oração da esposa, mudou. Mas antigamente, era até engraçado o que acontecia. A gente brigava e tal, né? Tinha aquelas discussões ali. E aí, a gente já tinha se resolvido na minha cabeça e eu começava a fazer as coisas por ele. Eu sou uma pessoa que eu demonstro amor por atos de serviço. Então, eu ia lá com o pratinho que ele gosta, fazia as coisas por ele, sabe? E aí ele ficava assim, oxe, mas como assim? A gente não tá brigado? Eu ficava com medo, gente. Como assim? Nós acabou de discutir, o clima não tá legal. Tudo bem que você pediu desculpa, mas me deixa um pouco aqui. Aí ela vinha com o prato de comida, falando, meu Deus, só pode estar envenenado. Tem alguma coisa nesse prato. Não tem como, cara. Eu não entendia, gente. Porque na minha cabeça, eu fui criado assim. A minha avó, para me corrigir, me punir, ela ficava emburrada comigo. Ela passava o dia inteiro com a cara fechada. Eu, vó, tal coisa. Não respondia, tal coisa. E aí na minha cabeça eu cresci com essa ideia de que eu tinha que punir as pessoas ficando emburrado, virando a cara. Então eu fazia assim, eu não entendia por que a Camila era tão prática. E a gente ficava nessa. Até que, pela misericórdia de Deus, né, orações, a gente foi entendendo a luz da palavra. Eu comecei a me olhar de forma profunda para a palavra de Deus. E olha só que interessante. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos perdoar até 70 vezes 7 se for preciso. Do meu ponto de vista, Jesus deu um exemplo ali de que o perdão é uma prática diária. É constante. Basicamente assim, amor, não existe uma regra. Você tem que perdoar o tempo inteiro. Tanto é verdade que Jesus ainda diz que nós temos que ter o coração igual de uma criança. Porque uma criança, você pode chamar a atenção dela, brigar, puxar a orelha. Daqui a pouco ela está de novo no seu pé. É ou não é? Então, hoje eu entendi isso. Por isso que Jesus disse isso. Então, eu tenho que ser prático. Outra coisa que não pode acontecer. Isso é difícil de acontecer, tá? Mas eu até comentei com o Paulo. Falei, meu Deus, essa parte aqui é bem difícil. Mas glória a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós vamos fazer isso. Em nome de Jesus, casais. Quando a gente briga por algum motivo, aí daqui 1 mês a gente brigou pelo mesmo motivo. Gente, vocês não podem jogar na cara um do outro. Mas tal dia a gente brigou por esse motivo, não sei o que, não sei o que. Tem gente que lembra coisa até do namoro, sabia? É, que no namoro você falou isso. Né? Anos atrás você não fez isso pra mim. Não pode. A palavra diz que nós não podemos. Nós não podemos jogar na cara. Nós temos que simplesmente perdoar. É uma Liberar decisão. perdão. É uma decisão. Decisão. É sentimento. Não é sentimento. Não é sentimento. Eu aprendi recentemente que o perdão não é sentimento, é uma decisão. E quando você decide perdoar, você jamais vai jogar na cara do seu cônjuge o que ele fez de novo, mas de novo, tudo bem, vamos lá, vamos fazer uma ênfase. É cansativo quando a pessoa erra várias vezes o mesmo erro, tudo bem, realmente é muito cansativo mesmo. Mas olha, de novo, aí tá aqui, de novo isso, é cansativo mesmo. Tanto que, meu amor, tanto que é decisão, para não perder o foco que você está falando, que a gente trabalha por decisão. Nem sempre nós estamos com vontade. Nós fazemos muitas coisas nas nossas vidas por decisões. Se a gente depender sempre da nossa vontade, nós estamos lascados, né? Então muitas coisas, praticamente, basicamente todas, na vida cristã é decisão. E o perdão é uma decisão. E uma decisão diária. Uma quebra do orgulho diária. O perdão é tão importante no casamento que quando ele não acontece,
tem consequências imensuráveis. Veja só, vou dar um exemplo. Vocês lembram do que aconteceu com Judas? Judas, quando traiu Jesus, meu amor, ele foi lá e tentou desfazer o negócio, devolver as moedas. Mas os mestres da lei da época não aceitou as moedas e disse que não ia devolver, não ia desfazer o negócio. A palavra de Deus fala que Judas saiu dali e foi se enforcar-se, se matar. Uma coisa que eu fico me perguntando, amados: Jesus naquele momento não tinha sido sacrificado na cruz ainda, estava vivo. Por que Judas não foi até Jesus e pediu perdão? Não seria mais fácil? Por que Judas preferiu se enforcar? Por quê? Por que ele não foi e pediu perdão para Jesus? Porque Jesus estava com mais dois ladrões que estavam com ele, e no último momento Jesus ainda salvou um deles. Você acha que Jesus não ia salvar Judas? Mas por orgulho, Judas preferiu a morte do que pedir perdão. Aí eu te pergunto, quantos casamentos estão assim? Pessoas que estão preferindo a morte do casamento, a morte do relacionamento, do que ir pedir perdão. Quantos estão matando seus casamentos por orgulho? Estão matando o sentimento por orgulho, porque a falta de perdão faz isso. É uma emborração hoje, aí amanhã é outro motivo, aí amanhã é outro motivo. Vai chegando um momento, você fica tão frio, que você até se afasta sexualmente. Por isso que a gente vê muitos casos, agora eu vou dar um ênfase, vou pegar no pé dos homens, muitos casos que eu já vi homens reclamando: mas minha esposa, ela não comparece, ela não tá comigo e tal. Mas cara, você já não para pensar o que você tem magoado no coração dela? O quanto você tem sido grosso o dia inteiro? O quanto você tem sido frio? Você já parou para pensar o quanto você tem pesado esse fardo? O quanto? Esposas: mas meu marido não me prioriza, meu marido não cuida bem de mim, não faz isso, não faz aquilo. Mas como tem sido o tratamento? Será que você tem pedido perdão? Porque às vezes, meu amor, uma palavra muda. Um perdão, um olhar no olho: me perdoa, foi sem querer, não devia ter falado aquilo, falei sem pensar. Mas por orgulho, muitas pessoas não fazem isso. Outra coisa que é muito importante, às vezes, eu por ser muito prática, às vezes eu falo algo pro Paulo que pra mim tá tudo bem. Boa. Na minha cabeça eu não magoei ele. Na minha cabeça eu não fiz nada. Tá tudo bem. Mas pra ele não. Pra ele se sentiu ofendido, ele se sentiu mal, ele se sentiu desrespeitado. E aí? O que fazer? Porque acontece muito isso, né? A pessoa que ofendeu, ela fala assim: não, mas eu não fiz nada. Mas não é você que tem que dizer se fez. É quem foi ofendido, né, amor? E gente, essa era a minha maior frase. Eu não fiz nada. Eu não falei nada. Porque na minha cabeça realmente eu não tinha falado. Mas na dele sim. E aí? Será que se eu fosse muito orgulhosa, aquela pessoa que não libera perdão de jeito nenhum, será que a gente estava junto até hoje? Provavelmente não. Por quê? Porque ele foi se magoando, e eu nunca liberei perdão para ele. Infelizmente, quando a gente casa, a gente não estuda sobre a pessoa, né? A gente podia, né? Vou estudar o Paulo todinho, o Paulo me estuda, pronto, agora nós estamos juntos. Alguém vem com manual de fábrica? Ninguém, né? Infelizmente não, gente. Quando a gente casa, são duas pessoas completamente diferentes, com tendências diferentes, com atitudes diferentes, palavras diferentes. E agora? Então, por isso, o casamento todos os dias é uma renúncia. Todos os dias o casamento é o quê? É aquilo de regar a plantinha. É aquela atenção que para você talvez não faz muita diferença, mas para o outro faz. Sabe? É aquela atitude que, eu queria tanto um buquezinho, gente do céu. Isso nem existe mais hoje. Talvez esse buquezinho não precisava ser um buquê de flor. Talvez é só um chocolate.
Já faz a diferença, não faz? Pra gente que é mulher? Amados, olha que interessante, para a gente chegar na parte final aqui. Amor, lê para nós, por favor, 32 até o 34. Olha o que aconteceu, né, voltando ao texto bíblico, olha o que aconteceu com esse servo, né, que não quis perdoar o outro, mas que foi perdoado. Olha só. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor entregou aos atormentados, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu vi que tem outras versões que fala que entregou ele à prisão, né? Aí você vê quantas pessoas que estão desse jeito, estão aprisionadas pela falta de perdão. E quando eu falo perdão, gente, não é só para quem está no casamento, no relacionamento atual. O perdão eu falo para quem é solteiro também. Tem pessoas que se divorciaram, mas não liberaram perdão. Tem pessoas que terminaram relacionamentos e não liberaram perdão. Sendo que para você começar, você tem que liberar perdão. Como os pastores falaram aqui, tem que fazer um tratamento. Tem que ser tratado para você poder começar outro relacionamento. Então, se existe alguém aqui nessa noite que precisa liberar perdão, estando casado ou não, essa é a sua oportunidade. Essa noite foi marcada para você. Você não veio aqui à toa. Tenha certeza que o Espírito Santo te conduziu aqui para que você ouvisse essa palavra, para que você se lembrasse de que o perdão faz parte do plano da salvação. Porque primeiramente Cristo te perdoou, mesmo você não merecendo. Então, se Cristo te perdoou, você não tem o direito de não liberar perdão. E não importa o que a pessoa fez. Muitas pessoas falam que você não sabe o que fizeram comigo. Jesus também foi humilhado. Jesus também foi maltratado. Jesus também foi traído. Mas mesmo assim, Ele perdoou e nos ensinou que a resposta, que o principal é você abrir mão das suas razões, perdoar e recomeçar. Amém? Eu anotei aqui, gente, eu vou finalizar de uma forma diferente hoje. Esse aqui você não quer ler? Esse aqui? Não vai ler? Isso, eu anotei. Pode ler. Olha que interessante essa passagem bíblica aqui, ó. Mateus 6,14. Olha que forte. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha só a recomendação, olha o que Jesus diz. Que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados. Aí, eu encontrei um texto bíblico, meu amor, que fala o seguinte, que dos maridos, tem muitos maridos que as orações não estão sendo ouvidas, porque eles tratam mal a sua esposa, não tratam com honra.